Bomba! Jamarral Hill alerta. Alex Pereira sobre gigantes que vão levantá-lo nos pesos pesados. Tom Aspinall aprova a luta entre Pereira e Gane pelo cinturão interino, enquanto se recupera de pesadelo. Dominic Cruz faz análise devastadora sobre John Jones versus Aspinall, que vai chocar você. Hill prevê desastre para Pereira na nova divisão. Fica até o fim que vai explodir. Sweet Dreams recentemente se tornou o mais recente a prever a planejada mudança de Pereira para os pesos pesados, e ele lembrou seu ex-rival dos adversários de tamanho considerável que o aguardam na divisão mais pesada. É um aviso que Pereira precisa levar a sério. Jamarral Hill tem experiência própria lutando contra Pereira e entende o nível de desafio que ele enfrentará. E olha só o alerta que Hill deu ao Deshimol. Sei que ele quer um desafio, ele quer uma luta de dinheiro, ele quer realmente ser pago. É possível, especialmente depois do que vimos na última luta. Aspinall contra Cyril Gane. Quão eficaz o jab foi e como Aspinall pode ser superado no boxe, mas ainda acho que é difícil. É um pedido difícil pelo simples fato de que ele vai agarrá-lo. Poatan conseguiu defender a queda, mas foi derrubado no chão em 205 libras. Aqueles caras grandes nos pesos pesados, eles simplesmente vão levantá-lo. Eles serão capazes de levantá-lo. Essa análise de Hill é brutalmente honesta e levanta preocupações legítimas sobre a mudança de Pereira. A observação sobre Aspinall ser superado no boxe por Gane é interessante, porque Pereira é principalmente um striker. Se até mesmo Aspinall, que tem um jab longo e poderoso, pode ser superado tecnicamente, o que isso diz sobre os desafios que Pereira enfrentará? Mas a parte mais preocupante da declaração de Hill é sobre as quedas. Ele está dizendo que mesmo que Pereira tenha conseguido defender quedas em 205 libras, os pesos pesados são uma besta completamente diferente. A diferença de tamanho e força entre meio pesados e pesos pesados é massiva. Enquanto Pereira pode ser capaz de usar seu equilíbrio e técnica para defender quedas de lutadores de 205 libras, os pesos pesados simplesmente têm a força bruta para levantá-lo do chão. É como tentar parar um touro carregando. Não importa quão boa seja sua técnica, a física pura pode vencer. O rei dos meio pesados do UFC deixou claro o que quer que aconteça em 2026, depois de terminar o ano passado de volta ao trono em 205 libras. Pereira executou sua vingança sobre Magomed Ankalaev ao nocautear o dagestanês em sua revanche de outubro. Foi um nocaute brutal que silenciou todos os críticos que diziam que Ankalaev era um desafio de wrestling impossível para Pereira. Em vez de consolidar seu segundo reinado, Poatan tem suas miras em uma divisão diferente, dado que a categoria de peso é conhecida por uma falta de profundidade e habilidade. O brasileiro está sendo amplamente apontado para se tornar o primeiro campeão de 3 divisões do UFC. Seria um feito histórico que cimentaria Pereira como uma das maiores lendas do esporte. Ninguém jamais conquistou cinturões em 3 divisões diferentes no UFC, mas para Jamarral Hill não é uma boa ideia, e suas razões são convincentes. Hill não está apenas jogando ódio, ele está sendo realista sobre os desafios. Ele viu em primeira mão o poder de Pereira quando foi nocauteado por ele, mas ele também entende as realidades da física e do tamanho. Os pesos pesados não são apenas meio pesados maiores, eles são uma classe completamente diferente de atleta. A força que alguém como Tom Aspinall, Cyril Gane ou até mesmo John Jones pode gerar é em outro nível. A preocupação específica de Hill sobre Pereira ser levantado é particularmente reveladora. Ele não está falando sobre técnicas elaboradas de queda, ele está falando sobre a capacidade bruta de simplesmente pegar Pereira e erguê-lo do chão. Quando você tem lutadores que pesam 250, 265 libras contra o Pereira de 220 libras, essa diferença de 30 a 45 libras é enorme em termos de força funcional. Pereira construiu sua carreira sendo o cara maior e mais forte em suas divisões. Nos médios e meio pesados, ele frequentemente tinha vantagens de tamanho e alcance,
mas nos pesos pesados ele seria frequentemente o cara menor. É uma mudança psicológica e física que não pode ser subestimada. A questão é o poder de nocaute devastador de Pereira e sua habilidade de terminar lutas rapidamente serão suficientes para superar essas desvantagens de tamanho e força. Hill claramente tem suas dúvidas, e elas são baseadas em observações legítimas sobre as realidades da física do combate. Será uma das histórias mais fascinantes de 2026 ver se Pereira pode provar que os céticos estão errados e fazer história. Tom Aspinall aparentemente gosta da ideia de Alex Pereira entrando na mistura, e isso está causando uma agitação massiva na divisão dos pesos pesados. Aspinall colocou seu ouro em jogo contra Ciryl Gane no UFC 321 em outubro, e aquela luta terminou de forma anticlimática no primeiro round, quando Gane brutalmente cutucou os olhos de Aspinall, resultando em um sem resultado decepcionante e o campeão sofrendo dano severo. Foi um dos finais mais frustrantes de uma luta pelo título na história recente. Não está claro quando Aspinall estará pronto para retornar, provocando conversas sobre um cinturão interino sendo criado enquanto isso. A ideia de criar um título interino enquanto Aspinall se recupera faz sentido do ponto de vista do UFC, mas também é controversa porque Aspinall não perdeu. A luta foi um sem resultado devido a uma falta. Depois que o ex-campeão do Strikeforce Josh Thompson primeiro lançou a ideia, Joe Rogan discutiu Gane lutando contra Alex Pereira em seu podcast. O comentarista do UFC afirmou ter ouvido conversa daquela luta acontecendo por um título interino dos pesos pesados. A ideia de Pereira versus Gane por um cinturão interino é absolutamente fascinante. Seria uma luta entre dois dos strikers mais técnicos e perigosos do esporte. Com aquela luta aparentemente fora da mesa para o evento na Casa Branca em 14 de junho, Pereira parece ter voltado sua atenção para outras lutas na divisão, e a chance de se tornar o primeiro campeão triplo da história do UFC seria um momento definitivo de legado que colocaria Pereira numa categoria própria. Aspinall parece estar apoiando isso acontecendo na forma de uma luta pelo título interino em meio à sua ausência forçada. E veja o apoio que Aspinall deu durante um vídeo no canal do YouTube de Paddy Pimblett. Seria uma boa luta. Acho que é um bom confronto estilístico. Essa aprovação de Aspinall é significativa porque mostra que ele não está com raiva ou ressentido com a possibilidade de um título interino sendo criado. Ele entende a realidade da situação, ele está lesionado e não sabe quando poderá retornar, então faz sentido manter a divisão em movimento. É uma abordagem madura que mostra profissionalismo. A observação de Aspinall de que é um bom confronto estilístico também é perspicaz. Pereira versus Gane seria uma obra-prima técnica de striking. Ambos são strikers de elite com bases em kickboxing, mas com estilos completamente diferentes. Pereira é o nocauteador explosivo que pode acabar com lutas com um único golpe, enquanto Gane é o técnico móvel que usa movimento e volume para quebrar oponentes. Mas entrando no novo ano, também está claro que Aspinall quer fazer Gane pagar pelo dano que ele infligiu com sua falta flagrante no UFC 321. E a determinação em suas palavras é palpável quando ele disse, durante uma entrevista no One on One, obviamente o plano é voltar e dar uma surra violenta no Ciryl Gane, esse é o plano. Mas agora, o plano de curto prazo é voltar aonde deveria estar e voltar à academia. Essa sede de vingança de Aspinall é compreensível. Gane não apenas arruinou o que deveria ter sido uma grande defesa de título, mas causou dano sério aos olhos de Aspinall, que está exigindo cirurgia. É o tipo de coisa que um lutador não esquece, e a explicação de Aspinall sobre o processo de recuperação é de partir o coração. Tem sido um processo um pouco longo. Com outras lesões, eles simplesmente as consertam imediatamente. Com olhos, eles tentam deixar, porque é obviamente arriscado. Eles tentam deixá-los curar naturalmente. Então vamos fazer cirurgia, me mantendo fora por um pouco, não tenho certeza de quanto tempo. Tem sido um processo lento. Tem sido um pesadelo, para ser honesto. A palavra pesadelo realmente captura a frustração e dificuldade que Aspinall está passando. Ele trabalhou a vida inteira para se
se tornar campeão, finalmente conseguiu, e então teve sua primeira defesa de título arruinada por cutucadas nos olhos que não foram culpa dele, e agora ele está preso em um limbo médico onde os médicos estão sendo extremamente cautelosos porque estamos falando sobre seus olhos, sua visão. A situação cria uma dinâmica interessante onde Aspinall apoia Pereira versus Gane pelo título interino porque entende a necessidade de manter a divisão ativa, mas também está queimando por dentro com desejo de revanche contra Gane. Quando Aspinall finalmente voltar, seja isso em alguns meses ou mais, você pode ter certeza de que ele vai querer Gane primeiro. A possibilidade de Gane ganhar o título interino apenas tornaria essa revanche ainda maior. Imagine, Aspinall versus Gane 2. Desta vez para unificar os títulos, seria uma das histórias mais épicas de redenção no UFC. Dominick Cruz tem uma opinião forte sobre como Jon Jones versus Tom Aspinall se desenrolaria, e a análise dele vai deixar você chocado. A dupla dos pesos pesados deveria se encontrar num confronto de unificação em 2025, mas Jon Jones rejeitou um acordo de 30 milhões de dólares pela luta antes de se aposentar temporariamente do MMA. Foi uma das maiores decepções na história recente do UFC, porque os fãs estavam desesperados para ver essa luta. No UFC 321, Aspinall foi cutucado em ambos os olhos por Gane. A falta resultou em sua luta terminando em sem resultado, mas Dominick Cruz viu o suficiente para dizer que Jones lidaria com Aspinall se eles algum dia lutassem. É uma declaração ousada que está causando debate massivo na comunidade do MMA. E olha a análise devastadora que Cruz compartilhou em seu podcast Love and War. Vou ser honesto, quando assisti ao filme de Gane vs Jon Jones, pensei que Tom Aspinall apenas lançaria alguns golpes double leg de poder e derrubaria Gane. Mas aqui, você vê a defesa de queda de Gane não apenas melhorou, mas acho que também vemos que Tom Aspinall pode não ser um wrestler de tão alto nível quanto pensávamos. Ele apenas enfrentou caras que realmente não podiam lutar wrestling. Acho que Jon Jones concordaria comigo sobre isso. Ele é um dos melhores wrestlers do mundo nas artes marciais mistas, eu diria, e acredito depois de assistir a esta luta de Aspinall e Gane que Jon Jones vai superar Aspinall no wrestling com certeza, sem dúvida na minha mente. Ele é um wrestler de junior college desagradável, e então você adiciona o striking, o comprimento e o alcance, e Jon Jones simplesmente tem um greco desagradável. Então a mistura de como ele pode usar seu alcance, seu comprimento, chegar aos underhooks e impedir Tom Aspinall de lançar suas combinações, acho que seria um problema real. Essa análise de Cruz é cirúrgica e baseada em observações técnicas que são difíceis de ignorar. Cruz é um dos lutadores mais tecnicamente sólidos da história do UFC, então quando ele fala sobre wrestling e técnica, as pessoas ouvem. Sua observação de que Aspinall pode não ser um wrestler de tão alto nível quanto pensávamos é devastadora, porque desafia a narrativa que muitos fãs tinham. A verdade é que Aspinall nunca realmente enfrentou wrestlers de elite em sua carreira. Ele tem nocauteado a maioria de seus oponentes tão rapidamente que nunca tivemos a chance de ver verdadeiramente suas habilidades de wrestling testadas contra a competição de alto nível. Gane, apesar de não ser conhecido como um wrestler, mostrou defesa de queda melhorada que foi suficiente para frustrar Aspinall antes das cutucadas nos olhos. A comparação com Jon Jones é onde a análise de Cruz realmente morde. Jones é notório por seu wrestling de nível de elite que ele usa para controlar lutadores e quebrar sua vontade. Seu uso de greco-romana combinado com seu alcance absurdo cria problemas que são quase impossíveis de resolver. Cruz está dizendo que Jones seria capaz de usar underhooks e seu comprimento para impedir que Aspinall até mesmo lance suas combinações de golpes. Isso é crítico porque o striking de Aspinall é sua arma principal. Se Jones pode neutralizar isso entrando no clinch e controlando com o wrestling, então Aspinall perde sua maior vantagem. E a observação de Cruz sobre o greco desagradável de Jones é assustadora, porque greco-romana no clinch é uma das formas mais exaustivas e dominantes de wrestling no MMA. A análise também levanta questões sobre se Aspinall tem sido testado o suficiente em sua ascensão. Ele teve uma ascensão meteórica ao título com nocautes rápidos e impressionantes, mas será
que isso significou que ele pulou alguns dos testes cruciais que revelariam fraquezas em seu jogo? Cruz está sugerindo que sim, a declaração de Cruz de que Jones lidaria com Aspinall é forte e não deixa espaço para ambiguidade. Ele não está dizendo que seria competitivo ou que Jones teria uma ligeira vantagem. Ele está dizendo que Jones dominaria. É o tipo de declaração que ou parece profética se a luta acontecer, ou embaraçosa se Aspinall provar que ele está errado. O que torna essa análise ainda mais interessante é que ela está vindo de alguém que é amplamente respeitado por seu QI de luta alto. Cruz não é apenas um ex-campeão, ele é considerado um dos lutadores mais inteligentes e técnicos de todos os tempos. Quando ele faz uma análise assim, baseada em quebra de filme e observação técnica, carrega peso significativo. A grande questão é, Cruz está certo? Ou Aspinall tem níveis em seu wrestling e grappling que simplesmente não foram testados ainda porque ele nocauteia todos tão rapidamente? Se a luta Jones versus Aspinall algum dia acontecer, essa análise de Cruz será lembrada como presciente ou completamente errada. Só o tempo dirá, mas por agora, Cruz jogou uma bomba no debate sobre quem venceria essa super luta.